na época era o Badan e tudo mais. Agora, Badan com o Adimedes. qual a sua opinião? Por que que nenhum governo, seja dos Estados Unidos, do Brasil, da China, por que que eles não divulgam a verdade para a população? Por que que eles não falam a verdade? Por quê? Você acha que é o quê? Medo? O que pode acontecer? Não, não é medo. É uma questão de ganância tecnológica. Porque qualquer nação que detém essa tecnologia mais avançada dos OVNIs, certamente ficará na frente, né? Vai estar na vanguarda aí dos seus inimigos potenciais. Então existe hoje uma guerra fria entre Estados Unidos, Rússia e China nessa questão dos OVNIs, né? Poxa vida, hein? Então é a ganância tecnológica. Agora, existem outros fatores que são subalternos, vamos dizer assim, não são tão importantes, mas que também influenciam. Por exemplo, a questão do pânico. Se você gerar um pânico numa população, você não vai ter contingente de segurança pública para conter tudo aquilo, ou mesmo militar, para conter uma nação ou uma cidade inteira em polvorosa. Imagina você falar assim na época de Varginha, olha, tem seres soltos aí e que se encostar nele, acontecer alguma coisa, morre. Você ia gerar um pânico generalizado que seria de difícil controle, né? Como aconteceu na época de Varginha, a morte do Marco Elixerezi, que foi um dos PMs da P2, que pegou uma dessas criaturas, né? E acabou sofrendo um arranhão embaixo da axila e depois morreu aí meio em situações estranhas, né? O próprio legista que eu conversei, tive no apartamento dele, que é o Dr. Janini, ele falou, cara, em dezenas de anos aí de profissão, fazendo várias autópsias, né? Trabalhando como legista, eu nunca vi uma bactéria, uma superbactéria dessa levar à morte, como aconteceu no caso do Xerezi, do Marco Elixerezi, né? Então, veja que essas questões, né, de acobertamento... Até a questão religiosa também, né? Isso, então, eu ia entrar nesse aspecto. Aí tem a questão do pânico, tem a questão religiosa, de você gerar ali algumas convulsões sociais e em certos segmentos religiosos, embora esse eu acho que é o impacto menor. Agora, tem um outro impacto, que eu vou falar aqui, por que eles acobertam, que é o seguinte, eu e você pagamos impostos. Correto. Por uma segurança física, né, uma segurança nacional que desses órgãos públicos ou militares que, em relação ao OVNI, não funciona. Então, eu estou pagando imposto e, de repente, eu sou abduzido, volto todo lascado, com radiação, com uma doença que nem aconteceu lá com o José Florencio, etc. e tal. Se o governo admite a existência desses seres, eles tomariam um monte de processo. Você é advogado, você sabe. É verdade. E aí o órgão público, o governo, ele vai falir de tanto processo dessas pessoas. Porque no passado já houve pessoas que tentaram entrar com processo contra o governo. Quer ver, por exemplo, o caso Cash Landrum, que é esse caso aqui. São duas senhoras e mais o netinho que teriam visto um objeto em forma de cone, assim, né? Como se fosse um balão, mais gigantesco. E nesse objeto voador não identificado tinha helicópteros negros, que eram helicópteros militares. Entendi. Eles não sabem se o objeto voador não identificado estava sendo escoltado pelos helicópteros militares, ou se eles estavam ali de alguma forma tentando neutralizar, né, acompanhando aquele objeto voador não identificado. E as duas, né, a Vicky Landrum, a Beth Cash e o Coben Landrum, tiveram um contato com aquela luminosidade e o calor que a nave emitia. Devido à proximidade, elas tiveram alguns efeitos na saúde, que foram câncer, que eles adquiriram, caiu o cabelo, deu feridas, né? E aí, o que elas fizeram? Elas entraram com um processo contra o governo norte-americano, já que tinha o envolvimento dos helicópteros negros, que era uma aeronave militar mesmo, terrestre,
mas elas não ganharam Mas vem cá, o Edson. processo. Por que que elas não ganharam o processo? Porque o governo Não norte-americano assume não nada. admite Mas veja a bem, existência de pode OVNIs. ser também que isso Aham. seja um invento americano. Eles estejam testando alguma coisa. Poderia ser, mas Eu também eu parto dessa ideia também, porque Mas lá na se área 51 fosse- eles podem estar testando alguma coisa que nós pensamos que é OVNI e não é. Quer dizer, é um objeto voador não identificado, lógico, que ninguém conhece, mas que não tenha vindo de nenhum outro planeta nem nada. Que é são aparelhos feitos pelos norte-americanos, ou chineses, ou russos, não sei. Pode ser isso também. Eles estão testando e está voando por aí. Existem as duas coisas. É, Naves que são tecnologia secreta, secreta. que nem, por exemplo, na Guerra do Golfo lá usaram o stealth, né? Tecnologia stealth, que é aquele avião triangular, negro, que não é detectável em radar. É isso. Né? Então, são tecnologias que tem realmente, mas que já são provavelmente desenvolvidas através de engenharia reversa dessas naves não humanas que são capturadas. Tanto é o que está acontecendo agora no mundo da ufologia. Muitas denúncias no Congresso norte-americano que foram aí capitaneadas pelo David Grush, que era um ex-funcionário da inteligência. Teve agora em 2024 uma outra audiência pública no Congresso Nacional Norte-Americano denunciando o quê? Que o governo tem naves inteiras, pedaços de naves e corpos não humanos. E que escondem isso da população. E mais, eles foram além. E que algumas pessoas que trabalharam com isso morreram. E que algumas pessoas que falaram a respeito disso ou quiseram, de repente, trazer à tona essas informações foram silenciadas.